É necessário, mas sem se comprometer, somente assim, de visita. Porque tem que ter cuidado, porque já se percebeu que o homem na terceira, quarta ou quinta encontro que tem com a mulher tende a se apaixonar, principalmente pelo físico. É o primeiro que o homem vê. Por isso o homem, quando vê uma mulher, o primeiro que olha são de baixo para cima. As pernas primeiro, os glúteos, as cadeiras e por último vê o rosto. A mulher já é o contrário. A mulher, quando vê o homem, primeiro que olha é o rosto. E do rosto vai descendo. Isso é assim. A mulher, para poder se apaixonar por homem, às vezes necessita até 15, 20 encontros. Não se apaixona tão rapidamente, mas o homem sim. De maneira que a mulher tem muito de si para poder controlar-se. Agora se recomenda certamente, se são jovens, não ir a lugares escuros, nem estar sozinhos, porque isso é se provocar. Isso não é conveniente. Porque o sexo é uma coisa que está dentro do matrimônio. Agora vamos ver o que é o matrimônio. Já encontraram o casal ideal e se casaram. O matrimônio é a união de duas pessoas do sexo oposto que caminham pela vida, unidos em comum julgo e vivem em harmonia. Vocês já viram quando estão juntos? Eles não podem se desvenelar, eles têm que ir junto. Assim é o matrimônio, tem que ir juntos. É como quando estão marchando e tem que andar juntos para formar a família. E é bom observar os sete pontos do amor. Foi feito um estudo em toda a América Latina, primeiro no Peru e depois em toda a América Latina. E foi visto 3 tipos de famílias assim, bem marcados. Muitos de vocês vão dizer, minha família foi assim, ou assim, ou assim. Primeiramente é uma mistura dos 3 tipos, mas sempre um dos 3 tipos vai predominar. Vamos falar agora dos 3 tipos de família. O primeiro é o tipo despótico, o segundo é patriarcal e o terceiro é o tipo companheiro. Vamos ver como é a conduta de cada um deles. No tipo despótico, como é o seu comportamento interno no seu lar. Aqui, o homem trata a mulher e os filhos muito mal, com gritos e com insultos. A mulher não tem nem voz e nem voto. Os maltrata. Não cumpre com suas funções de pai. As funções de pai são 3 principais. A primeira função é prover economicamente a família. Ou seja, casa, roupa, essas coisas. A segunda é prover emocionalmente a família. Ou seja, conselhos, compreensão, amor. E a terceira é sociabilizar as crianças. Esse tipo despótico não cumpre com nenhuma das 3 funções que o pai de família deve cumprir. Trata mal e duramente a família. Os filhos têm medo, lhe temem e odeiam. A mulher, a mãe também. Se sente que a mãe não os defende dos golpes da mãe. Mas o que acontece é que se a mãe vai defender os filhos, vai apanhar ela também. Porque do mesmo jeito trata a mulher mal. Então ela tampouco se mexe. E o filho, por causa disso, se põe até agressivo. Isso acontece. No comportamento do pai, no comportamento interno do pai patriarcal, aqui a mulher tampouco não tem nem voz e nem voto. Ele toma as decisões, impõe a disciplina, mas sim, cumpre com suas funções. Nunca falta nada no lar. Cumpre com as 3 funções. Ele provê economicamente, emocionalmente e sociabiliza os filhos. Se preocupa com tudo, pai. Não deixa faltar nada de nada. E no tipo companheiro, aí sim a mulher tem voz e tem voto.
E os filhos também. Os filhos são escutados, se ouve a opinião dos filhos e não falta nada. Ele cumpre com as funções do pai e de tudo. Esse é o comportamento interno. Assim é o comportamento interno. Comportamento externo. Como se comportam esses três tipos de pais na sociedade, externamente? O pai tipo despótico sai sozinho para a rua. Se reúne nos bares ou em clubes. Os amigos dele não são os amigos da família. Absolutamente. Faz o que quer. Se sai de férias, vai sozinho. Deixa a mulher e os filhos em casa. Quando a mulher... Internamente, quando ela pedia, me dá mais dinheiro, as coisas subiram, o que é que ele faz? O que você quer? Vou te dar pra quê? O que você quer? Aqui não. Aqui no comportamento externo, a mãe manda os filhos. Quando ele tá lá no bar, tomando cerveja com seus amigos... Aí ela manda os filhos para que ele peça de dinheiro para o papai. Aí o pai imediatamente já tira o dinheiro e já dá para ficar bem com seus amigos. Essa é a única forma que a mulher tira dinheiro desse pai despótico. Quando ele está com seus amigos. Ele faz não pelos filhos nem pela mulher, mas para ficar bem com os amigos. E paga os gastos e tudo. O pai, tipo patriarcal, externamente, ele faz a seleção com os amigos. Alguns amigos ele diz, bom, esses são amigos recomendáveis. A esses sim eu levo na minha casa. São boas pessoas. Não, esses são malandrinhos. Só eu mesmo que vou conhecer, que minha mulher e meus filhos não os conheçam. Ele faz uma seleção das amizades. Quando sai de férias, procura sair com toda a família. Ainda que algumas vezes sai sozinho. E quando vai comer alguma coisa na rua, se não pode levar a família, traz a comida para casa para que todos possam comer. Ele não come sozinho para a rua. Ele tem mais afeto, tem mais apego com a família. E o tipo companheiro. O tipo companheiro, sim. Todos os amigos dele são amigos da família e dos filhos e da mulher. Se vê que algumas pessoas não são recomendáveis, tampouco vão ser amigos nem dele, nem da sua esposa, nem de seus filhos. Porque todas as amizades são de todos. Inclusive, quando vão na casa, os filhos saem correndo e dizem, mamãe, vem o fulano de tal. Ou então faz ele passar ele para a sala e conversam, isso é formoso. Porque aí se vê o companheirismo em tudo. Quando sai de férias, sai todos juntos. E para tomar as decisões das férias, pergunta ele, onde vocês querem ir esse ano? Aí a mulher dá a sua opinião, cada filho dá a sua opinião, até o pequenininho dá a sua opinião. E o pai é o último a tomar a decisão. E a toma de acordo à vontade da família. Então estão todos contentes. O que acontece com isso? Que aqui os filhos, na família despótica, os filhos sentiam ódio, medo do pai. Na família patriarcal, os filhos sentem respeito pelo pai. Na família tipo companheiro, os filhos sentem respeito e amor. No despótico, há dois bandos. O pai está por um lado e a mãe e os filhos por outro. No tipo patriarcal, também há dois bandos. O que significa isso? Que vamos supor que morre o pai. No tipo despótico, a família se desagrega e imediatamente os filhos fazem sua própria vida. Uns vão viver com um tio, com a avó, com um parente. Há muitos menininhos que não vivem com nenhum familiar e dormem nas ruas, nos parques, sozinhos. Porque a mãe é a que se preocupava com os filhos. No tipo patriarcal, também há dois bandos. O papai por um lado, a mamãe e os filhos por outro. Mas, ao morrer a mãe, o pai se encarrega dos filhos.
ele segue lutando pelos filhos. E muitas vezes que acontece que o pai não quer se casar porque fica com medo de alguém fazer os filhos sofrer. Ou consegue uma esposa que queira os seus filhos e o lar não se desagrega. Mas no tipo companheiro, há um só bando: o papai, a mamãe e os filhos. A mãe, ao morrer, tão poucos o lar se desagrega. Agora vamos ver o que acontece se fica doente. Isso em estado de saúde. Também se enferma. E quando o pai despótico fica doente, o primeiro que fazem é levar ele no hospital. Se alegram quando internam ele, ficam felizes. Muitas vezes não vão nem visitar ele, nem sequer perguntar se ele precisa de alguma coisa. O serviço social tem que ir na casa, falar com a senhora, falar com os filhos, para que vão lá ver o homem aí que está internado no hospital. A senhora responde: não, não, não. Eu nem que seja vendendo coisas na rua, eu sustento meus filhos. Eu prefiro que ele morra de uma vez e eu mesmo sustento os meus filhos. E ela não quer ir visitar ele. E o homem fala: quando eu chegar em casa, eles vão ver, vão aprender uma lição. Então o psiquiatra tem que ir na casa, ver como é que está o lar, e fala com o homem, e fala com o homem para que quando ele saia do hospital não se vingue da família. Eles prometem que vão mudar, mas depois de 2 meses estão fazendo a mesma coisa. E vocês sabem que uma palavra de insulto que se diz, isso fica na mente. E por mais que se peça perdão, isso sempre fica na recordação das palavras. Por isso que tem que ter muito cuidado ao falar. Isso é o mais importante, cuidar das palavras, porque são gravadas. Bom, no tipo patriarcal, quando ficam doentes, levam ele numa clínica. Aqui, sim, vão cuidar dele. Nunca vai passar a noite sozinho. Senão sempre tem uma pessoa cuidando, a esposa, ou o filho mais velho, ou um parente, compram seus remédios e sempre está cuidando dele. Aqui não há problemas, como no outro caso. No tipo companheiro, quando fica doente, aí sim, não quer nem que leve ele no hospital, nem na clínica. Isso é, quer que ele seja atendido em casa mesmo. Aí lhe dizem: veja, nunca em outro lugar vão te atender melhor do que em casa. Porque aqui em casa todos nós, nos lugares eles não conhecem o papai, mas aqui nós atendemos ele com amor, com carinho. E se tiver que ser hospitalizado, não querem que o pai saia de casa. E para eles, fazer com que ele seja internado é como se estivessem perdendo o pai. Então eles até às vezes agarram ele na cama, prendem ele na cama. E no caso do pai despótico, geralmente o tem abandonado, nem lhe dão de comer, ou se dão de comer, dão de mau humor. Não lhes interessa absolutamente. Muitas vezes não pode nem falar, porque se põe paraplégico, vamos falar, está mal atendido, não pode nem falar, não pode nem caminhar, nem nada. No caso do pai patriarcal, não. Às vezes tem enfermeira de dia e de noite, estão bem atendidos, não lhe falta nada. E o tipo companheiro, se fica inválido, ou seja, numa cadeira de roda, por exemplo, o filho maior ou a esposa, se sabe ganhar dinheiro, toma o lugar do pai. E aí dizem: bom, você já trabalhou muito, agora você trabalhou muito por nós, agora nós trabalhamos por ti. E o mantém com todas as atenções, inclusive, para tomar uma decisão, pede o seu consentimento como se ele tivesse são. E com todos os cuidados, com todo o amor, e nunca se enjoam dele. Ao contrário, se chega a morrer, é um desespero como se ele estivesse completamente são. Em mudança, no tipo patriarcal, se chega a morrer, ou antes eles dizem: oxalá que Deus o leve logo, ele está sofrendo muito. E no tipo despótico, estão rogando para que de uma vez desapareça da casa. Deveras, isso é assim. Isso é assim, lhes asseguro que é assim. Bom,
Agora, o que se recomenda, muitas vezes, vocês viram isso, muitas vezes, vocês se viram em algum desses três tipos. Há lares que são mesclados um com o outro. Se comprovou que, geralmente, o tipo companheiro são os profissionais. Mas eu conheço alguns colegas que são despóticos, apesar de ser profissionais, mas predominam os profissionais do tipo companheiro, mas não todas. Há exceções em todos os tipos. Às vezes estão misturadinhos um pouquinho de um tipo, um pouquinho do outro e um pouco do outro. E é necessário ver isso, porque é muito importante, porque os filhos se identificam com os pais. O filho se identifica com o papai e a filha se identifica com a mamãe. Imaginem se um filho criado em um lar despótico, ele quando se casa vai tratar sua esposa igualzinho como trataram ele. E os filhinhos que eles tiverem vai tratar a sua esposa igualzinho como eles foram tratados. Isso se chama cadeia vital. De geração em geração vai passando. Sabem que até que em algum momento ela é rompida. Há crianças que se enfrentam bem e há crianças que vão e não querem ser como o pai, decididamente, e começam a educar aos pais. Eu tenho o caso de um familiar meu, muito querido por mim, que tem seu lar, ele é professor também. Isso aconteceu semana passada. Ele muitas vezes responde mal a sua esposa. E um dia lhe perguntou, onde vai? E ele respondeu assim, que te importa? E no dia seguinte, a filhinha de 10 anos saía na rua. E o papai disse, filhinha, onde você vai? Que te interessa, papai? O papai olhou, mas com uma cara, e a minha menina começou a rir. E o papai, e ela disse, papai, assim nós respondemos, assim as crianças respondem, rindo. Ele, professor, se acovardou. E os 2 filhinhos estão educando o pai. Isso é uma vergonha, porque geralmente os pais é os que têm que educar os filhos.